Os homens que se valem desse símbolo nos sonhos são, com frequência, muito extravagantes com as gravatas na vida real e possuem coleções inteiras delas. 1911, Travessão. É altamente provável que todos os aparelhos e máquinas complicados que aparecem nos sonhos representem os órgãos genitais, abre parênteses, e em geral os masculinos, fecha parênteses, 1919, Travessão. Na descrição dos quais o simbolismo dos sonhos é tão infatigável quanto o trabalho do Schist, 1909. Tampouco há qualquer dúvida de que todas as armas e instrumentos são usados como símbolos do órgão masculino. Por exemplo, arados, martelos, rifles, revólveres, punhais, sabres, etc. 1919. Travessão. Da mesma forma, muitas paisagens nos sonhos, especialmente qualquer uma que tenha pontes ou colinas cobertas de vegetação, podem ser claramente reconhecidas como descrição dos órgãos genitais. 1911, Marcionovski, 1912, publicou uma coletânea de sonhos ilustrados por seus autores, com desejos que aparentemente representam paisagens e outras localidades que aparecem nos sonhos. Esses desenhos ressaltam muito nitidamente a distinção entre o sentido manifesto e o sentido latente de um sonho. Enquanto para olhos inocentes eles aparecem como planos, mapas e assim por diante, uma inspeção mais detida mostra que representam o corpo humano, os órgãos genitais e etc. E só então é que os sonhos se tornam inteligíveis, abre parênteses, ver a esse respeito os trabalhos de Pfister ou Pfister, 1911 e 1913, sobre criptogramas e quebra-cabeças pictográficos, fecha parênteses. Também no caso de neologismo ininteligíveis, vale a pena considerar se eles não poderiam constituir-se de componentes com um significado sexual. 1911. As crianças nos sonhos frequentemente representam os órgãos genitais e, de fato, tanto os homens quanto as mulheres têm o hábito de se referir afetuosamente a seus órgãos genitais como os pequeninos. 1909. Steckel, 1909, tem razão em reconhecer um irmãozinho como o pênis. 1925. Brincar com uma criança, bater nela, etc., muitas vezes representam a masturbação nos sonhos. 1911. Travessão. Para representar simbolicamente a castração, o trabalho do sonho utiliza a calvície, o corte de cabelos, a queda dos dentes e a decapitação. Quando um dos símbolos comuns do pênis aparece duplicado ou multiplicado,
aplicado num sonho, isso deve ser considerado como um rechaço da castração. O aparecimento nos sonhos de lagartos travessão, animais cujas caudas voltam a crescer quando arrancadas travessão, tem o mesmo significado. Abre parênteses, o sonho com os lagartos, fecha parênteses, travessão. Muitos dos animais que são utilizados como símbolos genitais na mitologia e no folclore desempenham o mesmo papel nos sonhos, por exemplo, peixes, caracóis, gatos, camundongos, abre parênteses, por causa dos pelos pubianos, fecha parênteses, e acima de tudo, os símbolos mais importantes do órgão masculino, travessão, as cobras, os animaizinhos e os vermes representam crianças pequenas, travessão. Por exemplo, irmãos e irmãs indesejados. Ver-se infestado por vermes constitui muitas vezes um sinal de gravidez. 1919, travessão. Um símbolo bem recente do órgão masculino nos sonhos merece menção, o dirigível, cujo uso nesse sentido se justifica por sua relação com o voar, bem como às vezes por sua forma. 1911. Diversos outros símbolos foram apresentados com exemplos comprobatórios por Steckel, que ainda não foram suficientemente verificados. 1911. Os escritos de Steckel, em particular seu Die Praxis des Traumes, 1911, contém a mais completa coleção de interpretações de símbolos. Muitos destes indicam penetração. E um exame ulterior demonstrou que são corretos, por exemplo, sua seção sobre o simbolismo da morte, mas a falta de senso crítico desse autor e sua tendência à generalização a qualquer preço lançam dúvidas sobre outras de suas interpretações ou as tornam inutilizáveis, de modo que é altamente aconselhável ter cautela ao aceitar suas conclusões. Portanto, contento-me em chamar a atenção apenas para algumas de suas descobertas. 1914. Segundo Steckel, direita e esquerda têm nos sonhos um sentido ético. Abre aspas. A vida à direita significa sempre o caminho da retidão e a da esquerda o caminho do crime. Assim, esquerda pode representar homossexualismo, incesto ou perversão. E direita pode representar casamento, relações sexuais com uma prostituta e assim por diante, sempre encarados do ponto de vista moral individual do sujeito, fecha aspas. Steckel, 1909, página 466. Travessão. Os parentes nos sonhos geralmente desempenham o papel de órgãos genitais. Só posso confirmar isso no caso de filhos, filhas e irmãs menores, travessão. Isto é, apenas na medida em que eles se enquadram na categoria de pequeninos. Por outro lado, deparei com casos indubitáveis em que irmãs simbolizavam os seios
e irmãos os hemisférios maiores, travessão. Steckel explica que a impossibilidade de alcançar uma carruagem significa pesar por uma diferença de idade que não se pode alcançar, travessão. A bagagem com que se viaja é uma carga de pecados, diz ele, que tem um efeito opressivo. 1911. Entre parênteses, LOC.SIT. Mas, precisamente, a bagagem muitas vezes se revela um símbolo inconfundível dos órgãos genitais do próprio sonhador. 1914. Travessão. Steckel também atribuiu significados simbólicos fixos aos números, tais como a miúde aparecem nos sonhos. Mas essas explicações não parecem nem suficientemente verificadas, nem genericamente válidas, embora as interpretações dele costumem parecer plausíveis nos casos individuais. 1911. Seja como for, o número 3 tem sido confirmado sob muitos ângulos como um símbolo dos órgãos genitais masculinos. 1914. Uma das generalizações propostas por Steckel concerne ao duplo significado dos símbolos genitais. 1914, onde, pergunta ele, abre aspas, haverá um símbolo que, travessão, contanto que a imaginação o admita de algum modo, travessão, não possa ser empregado tanto num sentido masculino como feminino, fecha aspas, 1911. Seja como for, a oração entre travessões elimina grande parte da certeza dessa afirmação, visto que, de fato, a imaginação nem sempre admite isso. Mas penso que vale a pena observar que, em minha experiência, a generalização de Steckel não pode ser mantida em face da maior complexidade dos fatos. Além dos símbolos que podem com igual frequência representar os órgãos genitais masculinos e femininos, existem alguns que designam um dos sexos predominantemente ou quase exclusivamente, e ainda outros que são conhecidos apenas com um significado masculino ou feminino, pois é fato que a imaginação não admite que objetos e armas longos e rígidos sejam utilizados como símbolos dos órgãos genitais femininos, ou que objetos ocos, tais como arcas, estojos, etc., sejam empregados como símbolos dos órgãos masculinos. É verdade que a tendência dos sonhos e das fantasias inconscientes a empregarem bissexualmente os símbolos sexuais trai uma característica arcaica, porquanto na infância a distinção entre os órgãos genitais dos dois sexos é desconhecida e a mesma espécie de genitália é atribuída a ambos. 1911, mas também é possível que se seja erroneamente levado a supor que um símbolo sexual seja bissexual.
caso se esqueça de que em alguns sonhos há uma inversão geral do sexo, de modo que o que é masculino é representado como feminino e vice-versa. Tais sonhos podem, por exemplo, expressar o desejo de uma mulher de ser homem. 1925. Os órgãos genitais também podem ser representados nos sonhos por outras partes do corpo. O órgão masculino por um pé, uma mão e o orifício genital feminino pela boca, um ouvido ou mesmo um olho. As secreções do corpo humano, travessão, muco, lágrimas, urina, sêmen, etc., travessão, podem substituir umas às outras nos sonhos. Esta última afirmativa de Steckel, 1911, que é correta em termos gerais, foi justificadamente criticada por Heitler, 1913, como exigindo uma certa ressalva. O que de fato acontece é que as secreções importantes como o sêmen são substituídas por secreções irrelevantes. 1919. Espera-se que essas indicações muito incompletas possam servir para estimular outros a empreenderem um estudo geral mais cuidadoso do assunto. 1909. Eu próprio tentei dar uma explicação mais elaborada do simbolismo nos sonhos em minhas conferências introdutórias sobre psicanálise, 1916 até 17, Conferência 10, 1919, entre colchetes. Acrescentarei agora alguns exemplos do emprego desses símbolos nos sonhos com a ideia de indicar como se torna impossível chegar à interpretação de um sonho quando se exclui o simbolismo onírico e como se é irresistivelmente levado a aceitá-lo em muitos casos. Entre colchetes, 1911. Ao mesmo tempo, contudo, gostaria de externar uma advertência categórica contra a supervalorização da importância dos símbolos na interpretação dos sonhos, contra a restrição do trabalho de traduzir os sonhos a uma simples tradução de símbolos e contra o abandono da técnica de utilização das associações do sonhador. As duas técnicas de interpretação dos sonhos devem ser complementares uma à outra, mas, tanto na prática como na teoria, o primeiro lugar continua a ser ocupado pelo processo que descrevi inicialmente e que atribui uma importância decisiva aos comentários feitos pelo sonhador, ao passo que a tradução de símbolos, tal como a expliquei, está também a nosso dispor como método auxiliar. 1909. Título: Um chapéu como símbolo de um homem ou dos órgãos genitais masculinos. 1911. Abre parênteses, extrato do sonho de uma jovem que sofria de agorafobia decorrente de medos de sedução. Fecha parênteses. Abre aspas. Eu ia andando pela rua no verão, usando um chapéu de palha de formato peculiar.
Sua parte central estava virada para cima e as partes laterais pendiam para baixo. Fecha aspas. Abre parênteses. A descrição tornou-se hesitante nesse ponto. Fecha parênteses. Abre aspas. De tal modo que um lado estava mais baixo que o outro. Eu estava alegre e com um espírito autoconfiante, e ao passar por um grupo de jovens oficiais, pensei: nenhum de vocês pode me fazer mal algum. Como nada lhe ocorresse em relação ao chapéu no sonho, eu disse, abre aspas, sem dúvida, o chapéu era um órgão genital masculino com sua parte central erguida e as suas duas partes laterais pendentes. Talvez possa parecer estranho que um chapéu seja um homem, mas você deve estar lembrada da expressão Unter die Haube kommen. Tradução: achar um marido, literalmente, entrar debaixo da touca. Intencionalmente não lhe fiz nenhuma interpretação sobre o detalhe das duas partes laterais que pendiam desigualmente, embora sejam precisamente esses detalhes que apontam o caminho na determinação de uma interpretação. Prossegui dizendo que, como tinha um marido com órgãos genitais tão bons, não havia necessidade de ela temer os oficiais. Travessão. Nenhuma necessidade, bem entendido, de que ela desejasse alguma coisa deles, visto que, em geral, ela ficava impossibilitada de ir passear sem proteção e desacompanhada, devido às suas fantasias de ser seduzida. Eu já lhe pudera dar essa última explicação sobre sua angústia em várias ocasiões, com base em outro material. A maneira como a paciente reagiu a esse material foi notável. Ela retirou sua descrição do chapéu e sustentou jamais ter dito que as duas partes laterais estavam penduradas. Eu tinha certeza de mais do que ouvira para me deixar confundir. E mantive minha posição. Ela ficou em silêncio algum tempo e depois disso encontrou coragem bastante para perguntar o que significava um dos testículos de seu marido ser mais caído do que o outro, e se o mesmo acontecia com todos os homens. Desse modo, o detalhe mais notável do chapéu foi explicado e a interpretação foi aceita por ela. Na época em que minha paciente me contou esse sonho, eu já estava familiarizado com o chapéu como símbolo. Outros casos menos transparentes haviam me levado a supor que o chapéu também pode representar os órgãos genitais femininos. Título 2. Uma filhinha como órgão genital. Travessão. Abre aspas. A palavra que eu vou dizer agora, ela está toda junta, então está sendo apresentada como uma palavra só. Ser atropelada. Fecha aspas. Tudo junto, então. Como símbolo das relações sexuais. 1911, abre parênteses, outro sonho da mesma paciente agorafóbica, fecha parênteses. Sua mãe mandara sua filhinha embora, de modo que ela teve de seguir sozinha. Entrou, então, num trem com a mãe e viu sua pequerrucha andar
diretamente até os trilhos, de modo que estava fadada a ser atropelada. Ouviu o estalar de seus ossos, abre parênteses. Isso produziu nela uma sensação desconfortável, mas nenhum pavor real. Fecha parênteses, olhou ao redor, ela pela janela do vagão do trem para ver se as partes não podiam ser vistas por trás. Em seguida, repreendeu a mãe por ter feito a pequerrucha ir embora sozinha. Análise, travessão. Não é nada fácil dar uma interpretação completa do sonho. Ele fazia parte de um ciclo de sonhos e só podia ser entendido na íntegra se considerado em relação aos outros. Há dificuldade em obter, com suficiente isolamento, o material necessário para estabelecer o simbolismo. Travessão. Em primeiro lugar, a paciente declarou que a viagem de trem devia ser interpretada historicamente como uma alusão a uma viagem que ela fizera ao sair de um sanatório de doenças nervosas, por cujo diretor é desnecessário dizer. Tinha-se apaixonado. A mãe a havia levado embora e o médico aparecera na estação e lhe entregara um buquê de flores como presente de despedida. Fora muito embaraçoso que a mãe testemunhasse essa homenagem. Nesse ponto, portanto, a mãe figurava como interferindo em suas tentativas de ter um caso amoroso, e fora de fato o papel desempenhado por essa senhora severa durante a adolescência da paciente. Travessão. Sua associação seguinte relacionou-se com a frase, abre aspas, olhou ao redor para ver se as partes não podiam ser vistas por trás, fecha aspas. A fachada do sonho levaria naturalmente a se pensar nas partes de sua filhinha que tinha sido atropelada e mutilada, mas sua associação tomou um rumo inteiramente diverso. Lembrou-se ela de que, certa vez, vira o pai despido no banheiro por trás. Passou então a falar nas distinções entre os sexos e ressaltou o fato de que os órgãos genitais do homem podem ser vistos por trás, mas o da mulher não. Em relação a isso, ela própria interpretou a filhinha como significando os órgãos genitais e sua pequerrucha, travessão. A paciente tinha uma filha de 4 anos, travessão, como sua própria genitália. Repreendeu a mãe por ter esperado que ela vivesse como se não tivesse órgãos genitais, e assinalou que a mesma recriminação fora expressa na primeira frase do sonho, abre aspas. Sua mãe mandara sua filhinha embora, de modo que ela teve de seguir sozinha, fecha aspas. Na imaginação dela, abre aspas, andar sozinha pelas ruas, fecha aspas, significava não ter um homem, não ter nenhuma relação sexual, entre aspas, coire. Em latim, abre colchetes, de onde se origina coitus, fecha colchetes. Significa literalmente ir com, travessão. E ela não gostava disso. Todos os relatos indicavam que,
quando menina, ela de fato sofrera com o ciúme da mãe devido à preferência demonstrada para com a filha pelo pai.